Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e hoje nós vamos falar das ações da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em meio à pandemia do novo coronavírus. No programa de hoje eu recebo Patrick Tranjan, que é coordenador da Assessoria de Relações Institucionais da SEDUC SP. Patrick, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Patrick, nesse momento, da pandemia de coronavírus, não só agora, mas ao longo de todo o ano, a educação foi bastante afetada, as aulas presenciais tiveram que migrar para o ambiente virtual, aí prezando pela segurança, e também das novas normas que a Covid-19 acabou trazendo. Gostaria que o senhor fizesse um balanço para a gente sobre quais foram as principais dificuldades dos alunos ao longo dessa pandemia do novo coronavírus, claro, focando aí no quesito da educação. Bem, vamos lá. Acho que tem um ponto que é importante a gente separar, que é a faixa etária dos estudantes. Então, quando a gente pensa nos mais pequenininhos, os menores, a gente tem uma dificuldade que está relacionada com a autonomia dessa criança. E aí, independente do acesso que ela possa ou não ter na residência dela, tem uma questão de autonomia do aprendizado. Então, há uma dificuldade maior de garantir a continuidade desse processo de aprendizagem quando a gente está falando dos mais pequenos. E, por isso, é muito importante pensar em estratégias diferentes para atender públicos diferentes dentro da educação. Quando a gente pensa nos que são um pouco mais velhos, aí a gente tem estratégias que são muito bem sucedidas, como é o exemplo do Centro de Mídias, que apesar de também estar garantindo conteúdo, garantindo aulas para o primeiro ao quinto ano, ele acaba se adequando melhor quanto maior for a autonomia do estudante. Então, a gente lançou o Centro de Mídias, ele foi uma ferramenta aí super importante nesse período de pandemia. Inclusive, a Secretaria foi premiada na semana passada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pela iniciativa do Centro de Mídias. Mas isso foi um grande desafio, de garantir que, durante esse período em que as aulas estavam suspensas, a gente tivesse a capacidade de oferecer um conteúdo de qualidade, que permitisse que a gente permanecesse com o processo de aprendizagem, ainda que não seja o ideal é o professor na sala de aula com o estudante. E, de outro lado, garantir que haja um engajamento do estudante. Então, pensando no Centro de Mídias, eu imagino que a gente vai falar um pouco mais sobre ele ao longo aí da entrevista, mas quais são as estratégias dentro do Centro de Mídias que garantem que o estudante ele esteja aí conectado, esteja engajado com esse modelo de aula, que a gente sabe que ele traz muito mais dificuldades, traz muito mais desafios para você manter o estudante ali todos os dias motivado. O senhor citou essa questão do Centro de Mídias, que foi uma importante inovação, trazida neste momento de pandemia. Então, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho melhor para o nosso público o que é o Centro de Mídia e também como foi essa experiência, qual que é o balanço. Os alunos conseguiram acessar, isso ajudou no desenvolvimento escolar? Faz um balanço para a gente sobre essa novidade que foi trazida pela Secretaria da Educação do Estado agora em meio à pandemia. Legal. O Centro de Mídias ele é uma plataforma de educação mediada por tecnologia. Então, o que a gente tem são professores, professoras, dando aulas ao vivo de estúdios que a gente montou emergencialmente nesse cenário de pandemia. É importante lembrar que o Centro de Mídias já era uma estratégia pensada pela Secretaria. Ela foi acelerada em função desse cenário de pandemia do qual a gente está vivendo. Os professores, eles ao vivo estão dando essas aulas, os estudantes se conectam por um aplicativo, o mesmo que está sendo passado no aplicativo também é passado na TV Cultura, no Facebook e no YouTube. Os dados eles são patrocinados, então os estudantes não pagam pelo acesso a esses conteúdos. No momento que eles estão conectados no Centro de Mídias, a internet ela é patrocinada pela Secretaria, nós pagamos esses custos de dados. Os estudantes eles ingressam nas salas no aplicativo, então a gente vai ter um professor dando uma aula referência sobre determinado tema e a gente vai ter o estudante dentro de uma sala com o professor da turma dele, garantindo que haja a retirada de dúvidas. Então, o estudante tendo dúvida, ele consegue tirar na hora ali com o professor no aplicativo. Ou ele tendo alguma contribuição a fazer, ou até o professor tendo alguma contribuição a fazer, faz diretamente com o estudante pelo aplicativo. Então, o Centro de Mídias é essa ponte entre a educação e a sala de aula, garantindo que a gente vai ter um professor de referência, uma professora ou professor que se voluntariou para o Centro de Mídias,
e ao mesmo tempo que a gente garante que haja essa interação entre estudantes, para que a gente não tenha uma coisa, que a gente tenha o mais próximo possível de uma sala de aula, e não tenha uma educação sem essa interação entre professor e estudante. Patrick, já se tem dados com relação à quantidade de alunos que conseguiram acessar? Porque eu pergunto isso porque a gente sabe que essa questão da internet acaba sendo uma dificuldade para alguns alunos, e não só isso, né? Nem todos os estudantes têm ali à mão um celular ou um notebook que possa acessar. Então, eu gostaria de saber se vocês já têm dados sobre a adesão dos alunos ao centro de mídias e também o que foi feito como estratégia, pensando que alguns alunos poderiam não ter essa facilidade com os aparelhos eletrônicos, né? E também com a questão da internet. Legal, vou começar pelo final. Sobre a internet, os dados eles são patrocinados. Então, como eu disse, a secretaria paga a utilização desses recursos no momento que os estudantes eles estão conectados pelo centro de mídias. Então, não há nenhuma despesa relacionada à manutenção das atividades escolares por parte do estudante. Então, nós arcamos com esses custos. Sobre equipamentos, a gente entende que é um desafio. A gente tem algumas pesquisas aí que mostram que a grande maioria das famílias já tem esses equipamentos em casa. Quando a gente pensa que a gente pode utilizar celulares, pode utilizar TV, computadores. E até por isso, a gente adotou a estratégia de não permitir que o centro de mídias fosse apenas uma plataforma acessada pelo celular, mas também pela TV Cultura. Então, a gente tem aí um canal aberto que passa a programação do centro de mídias. Do mesmo modo, a gente tem o YouTube e o Facebook. Uma estratégia que a gente tem buscado é o empréstimo de equipamentos às escolas. Então, a gente tem buscado que os estudantes, aqueles que são mais necessitados e na possibilidade da escola emprestar esses equipamentos, que eles tenham esses equipamentos para utilizar na casa deles. Agora, também no final do ano, a gente fez uma aquisição de chips. Então, a gente tem de um lado o centro de mídias com os dados patrocinados para a utilização dos estudantes, e agora com a compra de chips para os estudantes mais vulneráveis, para garantir que eles também tenham acesso a outros conteúdos por meio da internet. Então, garantir que os estudantes vão receber agora os chips para que eles possam permanecer aí no modelo híbrido entre presencial e mediado por tecnologia, né, que seria essa distância, para garantir que eles possam, ao longo do ano de 2021, ampliar as possibilidades de recuperação de aprendizagem aí em função do cenário de pandemia. E lembrando que o centro de mídias é uma estratégia que se mostrou exitosa, mas ela não substitui a professora ou professor na sala de aula com os estudantes. E aí pensar sempre no centro de mídias como um complemento, como um aditivo para esse processo de ensino-aprendizagem. O senhor citou essa questão da recuperação para o ano de 2021, né? A gente sabe que algumas crianças têm alguns estudantes no geral, né, têm um pouco mais de dificuldade em algumas áreas. Então eu gostaria de saber o que a secretaria espera no quesito de reforço escolar. Pode-se aí perceber um aumento no número de estudantes que vão precisar de alguma ajuda para recuperar um determinado conteúdo, né? O que é esperado nesse sentido? Sem dúvida alguma, a gente vai ter um número grande aí de estudantes que vão precisar de apoio no ano de 2021. Até por isso, agora no final do ano de 2020, a gente está aplicando uma avaliação diagnóstica em todos os estudantes da rede pública estadual para entender quais foram o conjunto de competências que não foram adquiridos por esses estudantes. E aí pensar aí ao longo do próximo ano de 2021, 2022, fazer um processo de recuperação que permita a esses estudantes recuperar esse conjunto de habilidades que são essenciais para o desenvolvimento do estudante ao longo da educação básica. Então, ao final de 2020, a gente aplica essa avaliação diagnóstica e a partir de janeiro já de 2021, a gente inicia um processo amplo de recuperação da aprendizagem junto desses estudantes. Então, identificando quais são as principais habilidades que foram deixadas para trás, para que a gente consiga montar planos e pensar no individual, para que a gente não faça um plano de recuperação e reforço que seja igual para todo mundo, porque a gente sabe que o acesso foi diferente durante esse período de pandemia, e não só o acesso, mas o perfil do estudante. Tem estudante que lidou muito bem com a educação mediada pelo centro de mídias. Teve estudante que não lidou bem com isso. Então, entender quais foram os ganhos e aí o que ficou para trás em cada estudante para que a gente consiga montar plano individualizado e ajudar todo mundo. A ideia é que ninguém fique para trás nesse processo aí de recuperação de aprendizagem. O senhor citou algo bem importante, que
os estudantes lidam de formas diferentes com as situações, né? Então, alguns podem ter lidado super bem com essa questão das aulas virtuais, né? Dessa sala de aula à distância, e outros não. Um outro ponto que eu acho que é relevante é com relação à evasão escolar, né? Nós estamos falando dessa questão das dificuldades e também sobre a necessidade de reforço no próximo ano, mas o que é esperado no sentido da evasão escolar? A pandemia pode trazer um impacto, né, pode fazer com que jovens queiram sair da escola. O que a secretaria espera pensando nessa outra vertente? Essa é uma preocupação, talvez seja nossa, juntamente aí com a questão da aprendizagem, a nossa maior preocupação aí para o ano de 2021. Hoje, o que a gente tem colocado, e aí olhando para os números de matrícula, é que a gente não teve esse boom, essa explosão aí de alunos fora da rede. Porém, a evasão ela se mostra ao longo do processo, né? A gente vai ter uma parte aí que pode ser que não apareça nas escolas, outra parte pode ser que abandone as escolas ao longo do próximo ano. A gente tem adotado, na semana passada, a gente lançou uma parceria com uma produtora famosa de vídeos, a Condzilla, para garantir que a gente tenha aí um contato mais próximo com os jovens, utilizando uma linguagem dos jovens, para que a gente possa chegar neles e sempre falando da importância de estar na escola. E aí, independente de qual seja o projeto de vida, as intenções de cada estudante, que eles saibam que a escola é uma parte fundamental disso. A partir do ano que vem também, a gente tem uma mudança que é importante de ser destacada, que é o novo ensino médio, que foi aprovado aí em 2017 no Congresso. Ele passa a valer a partir de agora de 2021. E a ideia é que os jovens eles tenham mais oportunidades a partir desse ano, que são os itinerários formativos que acompanham o ensino médio. Então, que a gente comece a dar oportunidade para os jovens de que eles escolham trilhas que estejam relacionadas com as suas aptidões, com as suas vontades. Então, pensar aí que os jovens vão poder escolher trilhas focadas na música, que eles vão poder escolher trilhas focadas no empreendedorismo, que eles vão poder escolher trilhas focadas nas linguagens. E aí, de acordo com a aptidão de cada um. Então, a gente tem um cenário que torna o ensino médio mais atrativo e se conecta mais com a realidade do estudante. E aí, eu acho que um ponto muito importante é que a gente passa a mudar a lógica do ensino médio para valorizar os estudantes pelo que eles são bons, não pelo que eles são ruins. E aí, a gente sempre pega o exemplo, né? Se pensar em qualquer grande atleta brasileiro que tivesse no ensino médio, provavelmente ele não teria chance de desenvolver essa aptidão, esse dom que ele tem, ou ela tem, com o ensino médio como a gente tinha até hoje no Brasil. A partir de uma nova lógica, de uma nova arquitetura do ensino médio, a gente passa a dar a possibilidade de valorizar eles pelo que eles são bons. Então, os estudantes eles cursam uma base comum, que é igual para todos, e podem escolher o restante da carga horária de acordo com as suas preferências, com as suas vontades. Então, a gente entende que também essa é uma forma de reduzir a evasão e tornar o ensino médio mais atrativo. Falando um pouquinho mais sobre as ações da Secretaria, o governo anunciou um investimento de 700 milhões de reais no programa Dinheiro Direto na Escola para 2021, né? Então, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que é esse programa e também quais são os impactos desse investimento, quais são os benefícios que os estudantes vão ter a partir dessa ação. Legal. O programa Dinheiro Direto na Escola, foi uma lei que ela foi aprovada na Assembleia no ano passado, foi uma lei encaminhada aqui pela Secretaria de Educação. Ela consiste o dinheiro direto na escola é um instrumento, né? Ele é um instrumento que permite que a Secretaria encaminhe recursos diretamente para as escolas estaduais. E aí, pensando que São Paulo não tinha esse instrumento, o que a gente tinha era uma rede muito complexa e burocrática para envio de dinheiro para as escolas, que passava por uma outra entidade do governo, e essa fazia um convênio com cada uma das 5.500 escolas. Hoje não. Hoje a gente consegue diretamente aqui pela Secretaria, a partir da aprovação dessa lei, encaminhar dinheiro para as escolas. Então, ao final de 2019, a gente encaminhou 630 milhões, e agora, ao final de 2020, a gente está encaminhando mais 700 milhões. Só para efeito de comparação, no ano que São Paulo fez o maior repasse de recursos para as escolas, o recurso foi na ordem de 80 milhões. Então, é um volume muito expressivo de recursos frente ao que vinha acontecendo. E aí, por que tanto dinheiro nas escolas? Primeiro ponto é que as escolas elas têm necessidades que precisam ser resolvidas para amanhã ou para hoje. E aí não pode esperar a Secretaria, e todo o processo que envolve qualquer tipo de contratação dentro do governo, fazer esse tipo de reparo, de manutenção nas escolas. Então, encaminhando esses recursos, as escolas elas têm mais agilidade
para fazer esse tipo de manutenção ou executar esse tipo de despesa. Outro ponto ela está relacionada com o pedagógico, garantir que a escola tenha recursos para que ela consiga desenvolver seu projeto pedagógico, entender quais são, porque as escolas elas são diferentes, entendendo qual é o tipo de escola que a gente está tratando, os insumos eles vão ser diferentes. Então, garantindo o dinheiro no caixa da APM, entendendo que a APM é composta por professores, equipe gestora, famílias e estudantes, a gente garante que tem uma gestão mais democrática do recurso também, no momento que a escola, a partir das suas necessidades, consegue decidir como vai gastar o dinheiro. E aí o dinheiro é enviado. No ano passado ele foi um valor per capita pelo número de estudantes, e esse ano a gente está diferenciando, garantindo mais recursos para as escolas que estão localizadas em zonas mais vulneráveis. E aí entendendo que esses recursos nas zonas mais vulneráveis podem garantir melhores condições para a aprendizagem justamente daquele público que mais precisa. O senhor falou dessa questão, né, de pensar nas particularidades da escola, então ver, né, o que cada uma precisa. Isso, na visão do senhor, pode de alguma forma chamar mais os jovens e crianças para as escolas e ser até uma tentativa de diminuir ou até acabar com a evasão escolar? Com certeza. Eu acho que quando a gente pensa em acabar com a evasão escolar, é muito difícil, porque a evasão escolar ela é causada por muitos fatores. E aí eu vou pegar um deles, por exemplo, quando a gente pensa na gravidez na adolescência. O PDD não vai resolver esse problema. O que vai resolver esse problema é outro conjunto de ações. E aí, dentro desse conjunto de ações, eu posso estar, por exemplo, o currículo. A gente garante que os estudantes eles entendam quais são as consequências de certas atitudes. E aí, acho que é importante a gente pensar que o PDDE, ele garante, eu falo por uma experiência que eu tive há um tempo atrás também, isso já vi em diversas escolas, mas numa última escola que eu passei, quando os estudantes eles participam ativamente da gestão da escola, eles têm um espaço de fala e eles têm a chance de colocar um pouco de quem eles são naquela escola, a escola ela deixa de ser a escola, um local onde o estudante vai para passar X horas por dia e ele tem que cumprir tantos anos nesse ambiente, e passa a ser um local de acolhida, que o estudante de fato se sente parte, que ele ajuda a construir aquilo. E aí quando a gente pensa nesse tipo de ação, a gente garante não só que a gente torna a escola mais atrativa e, consequentemente, a gente tende a reduzir a evasão, mas também a gente melhora o ambiente da escola. E aí quando a gente pensa no ambiente da escola, a gente está pensando também no clima escolar. E aí pensar na violência na escola, o tipo de ação que ocorre na escola. No momento que os estudantes participam, e eles não são mais vistos como um problema dentro da escola, mas como parte da solução da escola, e de fato tem espaço para participar, a gente garante até mais condições para que se ocorra aprendizagem dentro da escola. Queria citar uma outra ação da Secretaria, que foi o primeiro Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, né, o que é esse tipo de instituição de ensino e o que vai proporcionar para os jovens estudantes. O Centro de Inovação, ele foi adequado foi um espaço dentro de uma escola que foi adequado. A ideia é que a gente faça aí mais alguns bons centros de inovação ao longo dos próximos 2 anos, mas a ideia é que os estudantes eles tenham um espaço para que eles consigam desenvolver e aí projetos, ou até mesmo sem projetos, mas que eles possam ter contato com o mundo que hoje ele não está dentro da escola. A gente tem assim, iniciativas maravilhosas de professoras e professores, quando a gente pensa em utilização de tecnologia na escola, na cultura maker, nos games, todo esse mercado aí que se abre de oportunidades que até então eram e são desconhecidas para muitos jovens. O Centro de Inovação ele traz a possibilidade de que eles se conectem com isso. Então, pensando aí quais são o conjunto aí de não apenas de oportunidades, mas também de competências que são exigidas para esses jovens transitarem nesse novo mundo, o Centro de Inovação ele garante que eles tenham acesso. Então, a gente vai ter um espaço com estúdio para gravação, a gente vai ter um espaço para desenvolvimento de games, a gente vai ter um espaço para trabalho com robótica, a gente tem impressora 3D, a gente tem uma série de equipamentos, a gente tem uma estrutura que está preparada para garantir que o jovem ele tenha contato com o mundo que já está colocado. Apesar da educação ela estar atrasada nesse sentido, em se conectar com esse novo mundo, com esse mundo mais tecnológico, com esse mundo aí dos games, dos computadores, da robótica, o centro de inovação ele vem justamente para fazer essa ponte.
E aí, ampliando o número de centros de inovação, a gente amplia também a quantidade de estudantes que têm acesso. Aí, pensando que hoje a gente tem um centro que é na cidade de São Paulo, mas essa realidade ela se põe para todo o estado de São Paulo. Então, a ideia também é trazer esses centros de maneira regionalizada para que todos os estudantes do estado eles possam ter contato com esse tipo de tecnologia, caso seja da vontade deles. Gostaria de saber, né, qual que é o planejamento da Secretaria na adequação desse centro. A gente sabe que a gente ainda está vivendo um momento um tanto quanto delicado com relação à pandemia do novo coronavírus. Então, existe algum planejamento para que, de alguma forma, esses conteúdos possam ser disponibilizados de maneira online? O que é planejado, já que a gente vem aí, né, num momento de tantas mudanças e que muitas vezes algumas atividades ainda não estão sendo realizadas de forma presencial? Acho que o primeiro ponto é que seja um centro de inovação ou seja uma escola regular, existem os protocolos sanitários aí que são validados pelo centro de contingência e por trás deles aí tem uma série de estudos aí de experiência internacional para garantir que a gente tenha segurança nas ações que a gente tem tomado aqui na Secretaria. Então, caso haja utilização do centro de inovação, ele também segue os mesmos protocolos que a gente tem nas escolas, e aí entendendo que a pandemia ela também existe dentro do centro de inovação. Acho que um ponto que é interessante, no ano passado a gente lançou o programa Inova Educação, que foi um programa que ele reduziu de 50, assim, de maneira bem genérica, né, ele reduz de 50 para 45 minutos o tempo de aula e acrescenta 3 novos componentes na grade curricular de todos os estudantes do ensino fundamental e médio no estado de São Paulo. Ensino fundamental nos finais, e médio no estado de São Paulo, que é projeto de vida, as disciplinas eletivas e um componente que se chama tecnologia. Esse componente de tecnologia ele não é uma aula de robótica. Ele para mostrar para os estudantes quais são as possibilidades e o que vem de novidade aí nesse mundo. E assim também trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, entendendo que sempre pelo exemplo a gente consegue não apenas convencer, mas de fato mostrar para o estudante que existe a possibilidade deles, independente de qual a realidade que eles estão inseridos, de quais oportunidades eles tiveram até esse momento, de também transitar nesse mundo. E a componente de tecnologia, tanto o projeto de vida quanto o eletivo de tecnologia, todos os professores que lecionam essas disciplinas passaram por uma formação específica. Então eles já estão preparados, mesmo pelos centros de mídias, enquanto a gente não tiver o retorno de 100% das aulas presenciais, também para garantir que os estudantes eles tenham contato com esse tipo de conteúdo. Então, de um lado, a gente vai ter a estratégia que é garantida dentro do currículo, aí pensando na base nacional comum e nas competências que a base traz relacionadas às novas tecnologias, mas também a disciplina em si, dentro das escolas, né? Uma vez que a base ela não fala em disciplinas, ela fala em um conjunto de competências, e por fim, o centro de inovação que garante aplicabilidade para aqueles que entenderem que tem algum tipo de vocação ou vontade para estar aí nesse mundo e estar fazendo aí um mix entre as suas aulas regulares e também a oportunidade de fazer um trabalho diferente junto da escola. Patrick, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria de citar mais uma questão que é aí a contratação de 10 mil professores para trabalhar na recuperação de alunos no estado. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância, né, de dar essa atenção para esses alunos, de procurar entender, né, qual é a dificuldade, né, o que aconteceu nesse período de aula online que, de repente, aquele aluno não conseguiu acompanhar o conteúdo. E mais do que isso, no que está sendo pensado para 2021 como uma forma de dar ainda mais apoio para que esses estudantes continuem o desenvolvimento escolar de forma plena. Acho que o primeiro ponto, em nome da Secretaria, é fazer um agradecimento a todos os professores e professores durante esse período de pandemia. A gente sabe que não foi um trabalho fácil, não foi um trabalho fácil para quem estava na ponta, professores e professores, não foi um trabalho fácil para quem estava na ponta, equipes gestoras, não foi um trabalho fácil dos agentes de organização escolar, não foi um trabalho fácil para a Secretaria, não foi um trabalho fácil para ninguém garantir que a gente pudesse dar oportunidade para que os jovens não tivessem encerrado aí um processo fundamental aí na garantia de um futuro onde a gente tenha uma cidadania mais presente, né? E aí a escola é fundamental na garantia desses conceitos básicos. E aí, para além de todas as funções que a escola traz consigo, e aí um agradecimento muito especial a todo mundo que fez parte desse processo e se dedicou muito.
E aí, quando a gente pensa em tudo que aconteceu esse ano, 2020, é importante a gente ter em mente que 2021 também vai ser um ano desafiador. Acho que ninguém escolheu isso, ninguém escolheu passar por isso, mas é uma situação, uma realidade que está imposta para todos nós. E vai ser um ano que a gente vai ter que correr atrás de um prejuízo muito grande. E aí, correr atrás de um prejuízo muito grande, sempre tendo como foco o estudante, o seu projeto de vida e as possibilidades que ele vai ter no futuro a partir do esforço que a gente está fazendo aqui hoje. E aí, quando fala a gente está fazendo aqui hoje, é toda a equipe de profissionais que compõe a Secretaria de Educação, aí os mais de 250 mil profissionais, e principalmente professoras, professores, agentes de organização escolar, equipe gestora das escolas. O projeto de recuperação, ele é uma prioridade máxima da Secretaria. A gente não pode deixar os estudantes terminarem a educação básica sem ter o acesso, sem ter o direito à educação que está previsto para eles na Constituição. E aí, entendendo que a gente tem um desafio que se colocou hoje, um desafio ainda maior que se coloca no que vem, e a gente traz esse reforço na contratação de mais professoras e professores para garantir que a gente tem esse processo realizado da melhor forma possível. Patrick, muito obrigada pela participação no nosso programa de hoje e também por mostrar para o nosso público todos os esforços que estão sendo feitos pela Secretaria de Educação do Estado e que, claro, vão continuar em 2021. Como o senhor citou, vai ser também um ano muito desafiador, mas a Secretaria segue firme para garantir que os estudantes consigam se desenvolver e tenham acesso à educação da melhor forma possível. Muito obrigada pela participação, Patrick. Muito obrigado, bom dia a todos. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje. Você pode conferir todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.